Olá, hoje é o dia 15 de dezembro, é sábado à tarde, agora são 17 horas e nós estamos fazendo o vídeo da lição número 2 do primeiro trimestre de 2019. O assunto é Entre os Candelabros. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Apocalipse. Apocalipse escrito por João. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito nos assista nesse estudo, que possamos mais um pouquinho ser transformados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o que quer dizer entre os candelabros? Bom, foram 7 as igrejas da Turquia para as quais João enviou 7 cartas, né? Uma para cada igreja. São 7 os fogos que estão nos candelabros. Os candelabros têm 7 pavios, né? 7 hastes. Cada haste um pavio, ali ardem 7 fogos. Então, esses candelabros aqui simbolizam as 7 igrejas. E Jesus, entre os candelabros, significa que ele está entre as igrejas. Ele está conduzindo as igrejas, ele é o líder superior, né? Então, por isso que a última igreja tem o conjunto de doutrinas e crenças completa, né? Nós conseguimos entender toda a Bíblia pela orientação do Espírito Santo, certo? Os seres humanos, já falei isso nas lições anteriores, não custa relembrar, os nossos líderes estudaram bem a Bíblia, etc., e destacaram 28 crenças fundamentais da nossa igreja, né? São 6 doutrinas fundamentais que se desdobram em 28 crenças. Então isso facilita o estudo daquilo em que cremos, nossas doutrinas, a nossa doutrina, né? Vamos dizer assim. Então, em resumo aqui, quem entre os candelabros? Jesus, lógico. Isso significa que Jesus nunca abandonou a igreja, que ele sempre esteve no comando, né? E que um dia ele voltará. Então aqui diz assim, Apocalipse 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essas cartas que foram escritas por João foram escritas para aquelas 7 igrejas da Turquia, hoje é Turquia, na Ásia, que simbolizam também 7 períodos de tempo da transição do povo de Deus ao longo desses 2000 anos, quase 2000 anos. Né? Bom, onde que João escreveu essas cartas? Né? Na ilha de Patmos. Patmos quer dizer mortal. Hoje ainda tem esse mesmo nome, mas hoje o significado não é mais mortal. Hoje é uma ilha de grande progresso, turística, uma ilha bonita, mas naquela época era uma prisão, não é? Para lá só eram enviados os piores criminosos, os que fossem ameaça ao Império Romano, ameaça ao sistema, ameaça à sociedade, enfim, as pessoas que não tinham cura, não tinha jeito. E mandaram João para lá também, né? Dominiciano, o imperador romano que governou entre 81 a 96, foi o que mandou João para lá. Para de incomodar aqui. Antes disso, tentaram matar João, jogando ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. E João não morreu. Ele era resistente, né? Não, é bem isso. João ainda teria algo a cumprir. Era o último apóstolo. Tinha algo a cumprir. Tinha que escrever o livro do Apocalipse.
João foi morto. Deus não permitiu. Então, Dominiciano, em sua sabedoria humana, ajudou a Deus. Não que Deus precise de ajuda, não é isso. Mas, enfim, quando os inimigos de Deus resolvem fazer uma coisa contra Deus, só favorecem a Deus. Tamanha é a inteligência e sabedoria de Deus. Então, João, lá em Patmos, eu acho que ele teve que trabalhar, trabalhos forçados, etc. Mas ficou ali uns 4 anos, né? Talvez um pouquinho menos, não se sabe bem, mas enfim, foram quase os seus últimos anos. Ele já era velho. Ele foi enviado para lá quando tinha uns 90 anos, ou quase isso, não se tem bem certeza da idade. Né? Mas ali, João, em vez de ficar calado, escreveu. Ninguém ouviu o que ele escreveu. Ele escreveu. E o que ele escreveu não foi nada menos do que o livro do Apocalipse. Apocalipse já sabemos, né? Significa revelação do futuro e revelação sobre Jesus Cristo, especialmente sobre a sua segunda vinda. Então é um livro profético, é uma autoridade divina. Mais tarde, Nerva, o imperador que substituiu Dominiciano e que governou durante uns 2 anos, em 96, 98, um pouco mais, né? Libertou João da ilha de Patmos. Aí ele morreu em Éfeso, né, e lá foi sepultado. Bom, vamos adiante aqui. João recebeu essa visão sobre as 7 igrejas no dia de sábado. Né? Deus já sabia que o domingo se tornaria uma imposição. O sábado não é imposto, você aceita o sábado por livre e espontânea vontade, não existe imposição, mas o mal sempre tem que ser imposto, porque senão não vinga. Então o sábado, no dia do Senhor, significa que o sábado é solene sempre. Não só foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra para que nunca se apagasse, e tem coisas escritas nas cavernas bem antes do que Deus escreveu em tábuas de pedra, né? E estão lá ainda, nas cavernas. Mas também significa que o sábado faz parte do caráter de Deus, assim como a lei é o caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Deus não muda. Se mudasse o sábado para o domingo, teria mudado o caráter de Deus. Então nós poderíamos dizer, Deus teve que mudar, porque Deus não é lá grande coisa, isso é verdade. Mas não é. Bom, escreveu no dia do Senhor porque isso tinha um endereço. O endereço era para aqueles que seguiam o Senhor, os guardadores do sábado. Se bem que essa carta foi enviada ao mundo inteiro, para que o mundo inteiro viesse a guardar o sábado. Então, isso ocorreu no dia do Senhor. Né? E a visão que João teve de Cristo em Patmos era uma visão, inicialmente, ele caminhando entre o candelabro, entre as hastes do candelabro. Né? Então havia ali, inclusive, até 7 candelabros. Isso reforça a ideia de que Cristo estava entre o seu povo ao longo dos 7 períodos e, inclusive, nesse último período, que estamos no período de Laodiceia, Deus não abandona a sua igreja. Não. Então, assim como eram 7 hastes no candelabro, apareceram aqui 7 candelabros também, né? Bom relembrar isso. Né? E então Jesus tinha uma mensagem para cada igreja. Cada igreja tinha lá suas características. Né? Vamos resumir em geral aqui. Haveria grande idolatria ao longo do tempo. Inclusive já em Éfeso começou. Aliás, Éfeso nós vamos estudar daqui a pouco aqui, né? O imperador queria ser igual a Deus, exigia que fosse adorado. Você podia ter a religião que quisesse, mas tinha que adorar também o imperador. Né? Havia heresias como o nicolaísmo, que era a gnose, Balaão, que tem aquela ideia de prostituição,
etc. Prostituição carnal, prostituição espiritual. Essa mistura que só leva para Satanás, né? A Jezabel, que tinha lá seus ídolos fenícios, etc. A indiferença e o comodismo, que é uma das características nossas hoje. Monidão, indiferença, comodismo, sinônimos, né? Bom, detalhe que nós somos a última igreja, nós somos Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que não haverá outra igreja depois dessa, ela não será substituída por outra. Laodiceia será uma igreja sacudida, né? Transformada. Será esta igreja que vai concluir a obra aqui na Terra, e é por isso, e essa é a parte mais importante de toda a história. Éfeso começou a obra, Laodiceia conclui. Vocês acham que a última igreja, Laodiceia, não vai ser atacada por Satanás? Satanás vai deixar que a igreja conclua sua obra assim, sem problema algum? Não. Essa vai ser a igreja mais atacada de todos os tempos, será atacada de dentro e de fora, né? Já Éfeso foi atacada de dentro e de fora, e mais de dentro do que de fora. Haviam grandes inimigos internos, né? Os judaizantes, por exemplo. Mas Laodiceia será a igreja triunfante. Hoje ela chamam de militante, mas ela ainda será triunfante. Que eu e você participemos da turma dos triunfantes, né? Que fiquemos em pé, que não venhamos a ser dominados pelo mundanismo que está inundando a igreja, porque isso vai ser expulso. E os mundanos serão expulsos juntos com o seu mundanismo, né? Nós vamos estudar aqui um pouquinho a igreja de Éfeso. Éfeso tem uma das principais características. Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Lembram logo depois do Pentecostes ali, o que eles faziam? Né? Eles tinham comunhão, ou seja, eles se reuniam, estavam sempre juntos nas casas, uma na casa, outra na outra casa, etc. Não ficavam todos eles num bolo só. Imagina, no primeiro dia de pregação, se converteram 3.000, não se reúne 3.000 num lugar só. Tem um estádio, um lugar grande. Mas eles se reuniam. E todos os dias estavam estudando a palavra de Deus, e eram fervorosos, e pregavam, e saíam, pregavam em outros lugares, etc. E tal. Esse fervor foi diminuindo já durante o primeiro século, né? Essa igreja existiu por quase 70 anos. Então, perdeu o seu primeiro amor. João mandou a carta para Éfeso lá no finalzinho do período de Éfeso, né? O período de Éfeso terminou no ano 100. E João deve ter escrito isso aí bem próximo desse ano 100. Mas mesmo assim o apelo foi Éfeso. Arrependa-te e volta para o teu primeiro amor. Já volta para o teu pique inicial. Volta para o teu entusiasmo inicial. Isso não aconteceu. Mas era o que devia acontecer. Esse devia ser o conselho, né? O que deviam ter feito é voltar, né? Não fizeram. Mas certamente alguns atentaram. Então é o seguinte, se dentro da igreja hoje todo mundo é morno, isso não quer dizer que não se deva fazer ali dentro esforços para o retorno. Vamos supor que seja uma igreja de 200 membros. Vamos supor que 2 atendam a esse pedido de reforma, de retorno, de fervor, etc. hoje, que abandone o mundanismo. Bom, foi um resultado. Se não fizesse esse esforço, esses 2 se perderiam, né? Então, esse um só foi o resultado. E se nenhum, bom, pelo menos tentamos. Pelo menos tentamos. O grande problema hoje é que aqueles que estão apelando estão se calando, porque eles são atacados fortemente dentro da igreja, são atacados, né? Esse é um grave problema. A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Nós também, nós temos a mesma característica. Nós, laodiceanos, temos as características de todas as igrejas, fora a nossa mesma, né? Somos mornos. Mas lá em 1854, depois, nos primeiros anos depois de 1854, nossa igreja era fervorosa, muito fervorosa, e foi perdendo o pique, foi se esfriando. E hoje somos uma igreja morna. Bom, mas nós vamos estudar nosso caso na semana que vem. Então, resumindo essa semana,
O que nós podemos dizer em resumo, em síntese? Deus está entre o seu povo. Por pior que seja esse povo, por mais desleixado que seja, Deus está ali, apelando, batendo a porta, como no nosso caso, querendo nos restabelecer, querendo nos reformar, querendo nos salvar. E por meio de nós, querendo salvar o mundo inteiro. Esse é Deus, esse é o nosso Jesus Cristo, né, especificamente. Que assim seja comigo e com você também. Santíssimo e poderoso Deus, guarda-nos, para que nós possamos permanecer fiéis dentro dessa igreja. Porque hoje não é fácil, em Laodiceia, permanecer servo de Deus. Porque Laodiceia é um conjunto de práticas do mundo que nós devemos evitar, mas que estão dentro da igreja. Que sejamos vacinados pelo Teu Espírito. Em nome de Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.